Voltamos com o Bom Dia Rio Branco especial desta sexta-feira santa, 3 de abril de 2015. Vamos continuar a nossa conversa com o Padre Máximo. Ele é reitor da Catedral Nossa Senhora de Nazaré. Tá? Padre, na virada do bloco eu anunciei que o nosso assunto aí agora seria o papel da Igreja Católica na política. O senhor acha que a Igreja, mesmo encontrando inúmeras dificuldades no Brasil, na América Latina e no mundo de um modo geral, está cumprindo a sua missão? Olha, Muniz, a Igreja tem que ser uma referência evangélica. O que Jesus ensinou, também a Igreja tem que continuar ensinando. Então, os valores cristãos, como a paz, a justiça, o respeito, a partilha, o amor, acima de tudo, a reconciliação, são temas que devem ser comunicados, divulgados e vivenciados, inclusive também na política. Então, quando a gente fala de ética na política, a política não deve servir para preencher o prato do rico, mas deve ser uma política que procura a igualdade. Uma transformação social. Uma transformação social, o bem comum, não o bem de alguns. Então, quando a Igreja vê que a política favorece só uma minoria, aí tem que denunciar. Mas, no mesmo tempo, tem que incentivar os passos que serão dados para uma sociedade mais justa e mais fraterna. Isso a nível mundial. Então, quando você vê que um grupo está usando de violência contra as minorias, como no Oriente Médio, e no Irã, na Síria, na África, na Nigéria, no Quênia, aí a Igreja tem que se levantar, tem que dizer: o terrorismo não pode ser usado como método de transformação, mas é para deformar os relacionamentos humanos. Agora, isso é uma voz profética que, por exemplo, a Igreja, o Papa Francisco está levantando, com consequências, às vezes, perigosas. Porque, é claro, se você denuncia isso, você deve se preparar também às consequências negativas. É verdade. Contra a sua pessoa e contra a sua instituição. Aliás, aqui a gente presenciou muitos casos. Nos anos 70 e 80, quando o senhor aqui já estava, o senhor participou ativamente dos trabalhos comandados pessoalmente pelo bispo Dom Moacir, influenciado também na capital. Ele participou ativamente do início, né, do processo das associações de bairros, as comunidades de base, sindicatos de trabalhadores rurais, principalmente, dos urbanos também, mas com mais intensidade na zona rural. Chapuri, em Brasília, onde começou o berço do sindicalismo. É verdade. E o bispo e o senhor também tiveram participação importante naquela época, até na reabertura do regime democrático, cada um fazendo a sua parte. Né? O senhor olha para trás, o senhor acha que tem o que comemorar agora? Certamente o compromisso tem que aumentar. Por exemplo, numa situação de Brasil de corrupção, de desvio do dinheiro público, realmente a pessoa que tem uma sensibilidade quer saber o que é que está acontecendo. A verdade, porque uma sociedade não pode ficar sempre suspeitando, angustiada, recebendo notícia de corrupção. Nós estamos no Brasil, mas eu acompanho sempre a política lá na Itália, é a mesma coisa. Quer dizer, o povo não aguenta mais. Quando recebe notícia de corrupção, ninguém aguenta mais, porque nós precisamos que o dinheiro público seja utilizado para saúde, educação, segurança. Mas veja bem, a Igreja tem que dizer uma palavra. Claro. Não pode ficar omissa. Tem que dizer uma palavra para averiguar o que é que realmente está acontecendo e formar as consciências. Porque a consciência de um político tem que ser uma consciência que serve, deve servir. É o serviço.
como a campanha da fraternidade está dizendo. Eu vim para servir. Então você, político, você está se sentindo útil para o progresso deste país, para a justiça, a igualdade? Muito bem, você terá a aprovação. Pelo contrário, aí é ficha suja. Nos tempos de ditadura, eu não diria ditadura, porque já havia uma abertura em parte, né? Já havia eleição, não direta para presidente, mas para governador, já existia. Então, nesse período que antecedeu, de fato, a abertura, de fato, da democracia, os salões paroquiais serviram como espaço para debates de ideias e traçar metas contra o poder, né, à época. E, evidentemente, que algumas pessoas, individualmente, acabaram colhendo proveito próprio, mas o assunto principal, ou seja, o objetivo era a serviço do Estado, a serviço da nação, a serviço da população. Pois bem, Munir, você talvez era criança, você não se lembra, mas as primeiras procissões da Sexta-feira da Paixão, aquela multidão de gente, era caracterizada quase como um protesto religioso, político, naquela era da ditadura. Então, a gente, me lembro, os grupos de jovens, aí abria aquelas faixas, não é? Contra a fome, contra as injustiças, contra a miséria, inclusive tinha... desemprego, inflação... isso mesmo. Inclusive havia a sacra de Jesus que sofre no sofrimento do povo, havia aquela época da anistia irrestrita, me corrija se eu estiver enganado. A impressão que eu tenho é que naquela época o movimento eclesial de base e o movimento jovem era mais forte do que hoje, ou não? Era mais forte porque... Ou é porque é uma necessidade de ser era forte? A única forma de canalizar os protestos. Entendi. Então, pessoas que não tinham interesse nenhum à vida religiosa, mas encontravam um espaço para se manifestarem. Então, aí surgiu o teatro popular, surgiram os jornais populares, inclusive surgiram os movimentos, as associações. Novos músicos. Os músicos populares, os cantos, os hinos. Geral, os pintores. Tudo nascia das comunidades eclesiásticas, até escritores mesmo. E os futuros políticos nasceram aí, naquele berço das comunidades, que era o único espaço concedido. Padre, agora vamos falar sobre eu sei que esse assunto é importantíssimo, mas infelizmente nosso tempo já está acabando. Vamos falar sobre a programação. Eu falei que começou no Domingo de Ramos, né? Todas as igrejas fizeram a programação, mas há uma programação também centralizada na sede. Né? Hoje nós temos aquele mega evento, que é uma procissão chamada de Cristo Morto. Esse é o ponto alto Pelo menos o povo considera o ponto alto, mesmo que na liturgia o ponto alto seja sábado de aleluia. Agora, o que me impressiona, padre, é que nesta caminhada de Cristo, a procissão, pode fazer sol, chuva, ninguém arreda o pé, né? Parece que se chover forte, o pessoal vai com maior número ainda. Eu andei nessa procissão realmente com a chuva tão torrencial que eu perguntava aos romeiros: vamos parar por aqui mesmo? Não, vamos continuar. Pois bem, esta procissão que começa às 5 horas da tarde, depois da liturgia da Paixão de Cristo, se conclui na frente do Palácio do Governo com uma grande encenação. Olha, tem 170 jovens que se prepararam há várias semanas, uns cantando, o coral, e outros como atores da Paixão de Cristo. E a cada ano que passa, essa comemoração, esse evento, ele se profissionaliza ainda mais. Se profissionaliza. É impressionante. Agora nós não temos um espaço para acolher todos os romeiros da procissão. Nós tentamos vários espaços, mas também nós precisamos pensar na economia. Então, na frente do Palácio do Governo, é mais econômico. No estádio de futebol, né? Mas ideal. Só que tem que preparar o palco. Agora aí já o palco é natural, porque é a escalada a escadaria. Eu lembro que por muitos anos foi ali ao lado da catedral mesmo. Hoje não é impossível pensar nisso. Hoje não tem mais como pensar ninguém participava porque não tinha espaço nenhum. É verdade.
Sim. Aí a programação começou no domingo, tivemos durante toda a semana. Encontros, confissões. Olha, eu quase que me sufocava de trabalho, porque é segunda de manhã, segunda de tarde, terça de manhã, terça de tarde, quarta de manhã, quarta de tarde, quinta, ontem, o dia inteiro confessando. Amanhã, sábado, qual é a programação, por exemplo? Agora, sábado, nós temos adoração ao Santíssimo Sacramento e depois nós nos preparamos para a Vigília Pascal, que começa às 7 horas da noite com o batismo de adultos e praticamente continua a noite inteira até chegarmos à madrugada de domingo de Páscoa e nos encontraremos todos lá na Concha Acústica a partir das 4 horas da madrugada, quando ainda estava escuro, como diz o Evangelho de João, e Maria Madalena vai ao túmulo de Jesus, os apóstolos também, encontra o túmulo vazio. Então nós, comemorando este relato do Evangelho, nos encontraremos lá na Concha Acústica, realmente para celebrar a Páscoa da Ressurreição, com a encenação também, com uma missa muito, muito participativa. E no domingo? E aí continua, o domingo continua, e normalmente, como aos domingos de todas as paróquias. Só me tirando uma dúvida, ainda há aquela celebração em cada regional, vocês chamam, né? Em cada paróquia, antes de todo mundo caminhar rumo ao centro para o início da procissão. Na verdade, a procissão deles começa já no bairro. Começa no bairro. Mas o Antônio, eu queria destacar, antes de tudo, uma celebração que não é muito conhecida, mas é organizada pelo Instituto Ecumênico. Todo ano nós realizamos o lava-pés, no sábado, no sábado. Então, neste sábado, amanhã, às 9 horas, lá na Igreja Batista da 6 de agosto, aquela igreja do pastor Enoque, o pastor Albino, nós realizamos um lava-pé ecumênico. Então, depois das orações comuns, aí o pastor lava os pés ao padre, o padre lava os pés do espírita e assim sucessivamente, para dizer, basta, chega de brigas teológicas ou bíblicas. Todos têm o mesmo objetivo, né? Então, todos temos o mesmo objetivo de adorar o nosso Deus. Padre, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu quero agradecê-lo pela entrevista e parabenizá-lo pelo trabalho. Muito bem, e uma feliz Páscoa para você, sua família, todos os funcionários e repórteres deste canal. Que o senhor continue a ser um verdadeiro comunicador da verdade, da justiça, da paz e do amor. Amém. Depois do intervalo, eu volto para falar de esporte com Jane Silva. Não precisa mudar de canal. Até já. Com certeza, você já ouviu essa música. Lua vai iluminar os pensamentos dela. Então se preparem, porque dia 11 de abril, Mason Borges vai tremer com o melhor do pagode de todos os tempos. Amigos do Pagode 90, Gringo, Salgadinho e Márcio Arte. Ingressos na Casa da Sogra. Informações 99459911.